O Sesc Pernambuco, através da chamada pública Cultura em Rede Sesc-PE e do projeto Transborda as Linguagens da Cena, apresenta... Todos a bordo, porque o bote salva-vidas está começando a sua terceira rota de fuga. Esse podcast é desenvolvido pelo Bote de Teatro da cidade do Recife e tem a intenção de desafogar as ideias a respeito das artes cênicas nos famosos tempos de hoje. Meu nome é Daniel Barros e a gente vai salvar. Hoje a gente conversa com um artista solo sobre os percursos de um trajeto feito sozinha. Flávia Pinheiro é uma colônia de bactérias que se faz performer e artista visual. Radicada em Recife, observa e ativa o corpo e o movimento em trabalhos que acumulam uma trajetória por diversas cidades brasileiras e da América Latina. Sua pesquisa versa sobre maneiras de sobreviver aos tempos do fim ou acelerar o fim do mundo, em práticas performáticas e treinamentos de coreografias do invisível e o devir bactéria. #EducaçãoBactéria como germe para um mundo futuro do fim do antropoceno. Aqui é Cardo Ferraz, desejando um bom fluir, porque conversar com a nossa convidada de hoje é estar disposto a levar no gogó. Gogó! Tem gogó, querida? Bactérias não moram no ar, não vivem de vento ou de likes, apenas viajamos por essas mídias e interfaces. No meu caso, quase sempre ando sozinha. Pego carona nas gotículas de água ou nas partículas de poeira, levadas pelo vento, gone with the wind. Sempre quis ser uma atriz, uma grande atriz. Olá, eu sou Inês Maia, estou aqui com o Pedro Toscano e Flávia Pinheiro, como vocês já devem ter ouvido. Oi, gente. Olá, sou Flávia. E Fafá, tá sendo muito massa pra gente te receber aqui. Eu queria te agradecer logo de cara, assim, porque é bem importante pra gente conseguir conversar contigo e entender um pouco dessa tua perspectiva também como artista. Daí, a primeira coisa que a gente precisa fazer, com certeza, é te agradecer e tenho certeza que vai ser massa essa conversa. Fico lisonjeada, assim, de participar junto com vocês, que é uma galera que eu também acredito. É óbvio que é mais fácil participar com vocês, porque a gente compartilha de uma série de perspectivas e de mundos possíveis. Então, eu fico bem feliz de poder participar também. Obrigada, Pedro, Inês. Fafá, a gente acabou de ouvir um pedaço aqui do Like Back Live, não é isso? Seu podcast, que também foi financiado pelo edital Transbordas, Linguagens da Cena, do Sesc Pernambuco. E a gente ouviu um trechinho dele aqui, que você fala que normalmente você sempre foi uma bactéria que andava muito sozinha. Então, conta pra gente um pouco como é esse percurso, assim, como você chegou nesse lugar, como você conseguiu se identificar como um artista solo e um pouco também sobre suas experiências coletivas, assim, pra gente abrir o pensamento para essa conversa que a gente vai ter hoje, né, que é sobre agrupamento. Vale super a pena sempre ficar sublinhando esse nosso desejo de discutir sobre agrupamento. O podcast chama Like Back Life, ou seja, como seria como a vida de bactéria, algo assim, né? Falando em inglês, o que é terrível, mas é para relembrar também que a gente continua sendo colonizado pela própria colônia. E só corrigindo também a ideia do financiamento, né? Então, esse podcast ele não é financiado, né, pela instituição que nos representa, mas sim, a gente está falando de um edital emergencial, né? Então, que também é uma grande complicação, já para entrar num tema chato e pesado, porque financiar um trabalho, uma obra, quer dizer que todos os processos, procedimentos e, mais que nada, o tempo desse trabalho de criação, realização, que é quase que um produto imaterial,
ele estaria sendo pago para realizar isso, né? E nesse caso aqui não foi bem isso. Então, o Like Back Life, ele participou de um edital supostamente emergencial, né, do SESC, que tem um valor também emergencial e bastante baixo, se a gente for falar que eu sou uma artista do mercado, para uma criação inédita e principalmente nessa ideia de uma outra linguagem, né, que a gente não estava por aí fazendo podcast. Então, a minha pesquisa ela não é do podcast, minha pesquisa é da bactéria. E o que demanda bastante tempo, né? Como vocês também estão criando um podcast, devem imaginar, não só pelas ferramentas de edição e tudo isso, que a gente não consegue pagar um profissional da área para poder realizar esse trabalho, mas porque é uma linguagem que a gente não conhece e também fico me perguntando se é uma linguagem artística ou não. Então, o Like Back Life, ele começa falando também um pouco dessa própria obsolescência ou inoperância desse fazer, porque quase que é sozinha, né? Na verdade, eu conto com uma equipe enorme no Like Back Life de colaboradores, amigos, artistas que estão junto e que também não estão pagando, não estão sendo pagos pelos seus trabalhos. Então é meio que para juntar ou linkar com isso que você está falando. Eu acho que por mais que eu tenha uma carreira ou uma ideia de que eu faça um trabalho solo, né, essa é só também uma ideia cooptada pelo mercado neoliberal, porque a gente nunca consegue fazer nada sozinha. E nos últimos anos, né, no Brasil, com o desmonte da cultura, dos editais, então foi sempre ficando mais fácil, para dizer de alguma maneira, ou mais adaptável a um mercado que precarizou o trabalho dos artistas ser artista solo. Porque o artista solo ele implica em menos custo, em possibilidade de viagem, em possibilidade de colar, né, de ligar a figura de uma única pessoa quase para o marketing pessoal, mas que acaba sendo o objetivo das empresas, ele cola a imagem do produto a uma única pessoa. Então, isso é bastante rentável, né, para o mercado. Então, não é essa escolha de estar sozinha, ou essa ficção de estar sozinha, eu acho que ela tem a ver com essa pauta do capitalismo mesmo, né? De que você sozinha você consegue, se esforce bastante que você vai chegar lá, né? Uma coisa meio do esporte, da performance no sentido do rendimento, né? Do alto rendimento, de que se você se esforçar, você vai conseguir. Então, essa lógica, na verdade, ela não funciona quando a gente fala de uma criação, principalmente uma criação artística que envolve diferentes disciplinas e linguagens. Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta. Sobre o agenciamento coletivo, né? Então, eu acho que a gente está sempre num agenciamento ou numa contaminação que acontece com outras corpas. Sejam elas, na verdade, lamentavelmente, corpas duras, para falar um pouco dos edifícios, das estruturas ou dessa conjuntura, ou corpas mais suaves, moles, translúcidas, com as quais a gente acaba trabalhando de alguma maneira. Essa ideia de corpo-ambiente me interessa bastante. E nesses últimos anos eu venho trabalhando com uma série de artistas que são tipo super parceiros, porque sempre foram mal pagos. Eu falo que eu tenho uma produtora que chama Barco em Chamas Produções Artísticas. Então a galera já entra no barco, o barco já está em chamas, já está afundando e já vai dar errado. A gente tá no meio, só que a gente é um bote. É um bote, né? Pô, um bote é mais apertadinho ainda, né? O meu era pra ser assim, tipo um cruzeiro, é a louca. Era um iate que tava em chamas. Mas essa ideia de dar certo, né, como artista, então, ela, na verdade, ainda é muito opaco, para dizer de alguma maneira, esse fazer artístico. E esse tempo de criação, ele acaba sendo cooptado, né? Então, eu vejo agora, só para falar assim, juntando tudo e misturando a ideia da pandemia, que o tempo de criação, ele é um tempo tão imaterial e tão distante do público e até mesmo das instituições que estão promovendo esses editais, que parece que um dia você está aqui, você no outro dia cria outra coisa e aparece do nada. É quase como uma varinha de condão que você faz plim e a arte aparece, sabe? Você tem que estar inspirado. Mas, enfim, para voltar falando dos meus colaboradores ou dos meus parceiros de trabalho, né? Durante muitos anos eu trabalhei com um artista argentino que chama Leandro Olivan,
E a gente tinha até um coletivo que chamava Coletivo Magita, mas que afundou antes de chegar ao estrelato, assim como todos os meus trabalhos. E venho trabalhando sempre com algum parceiro na fotografia, no vídeo, na música, no áudio, na luz. Então tem uma série de pessoas, né, uma colônia de bactérias, para usar essa perspectiva, que está agenciada para tornar possível ou materializar de alguma maneira um processo invisível de criação, né? Que implica em uma série também de negociações invisíveis, né? De uma relação com o tempo de trabalho, uma relação com com os devires, com os processos de subjetivação, com os desejos, né? Tem uma coisa de ter um desejo ou de ter tesão mesmo e prazer também em fazer esse trabalho, como você deixa se afetar pelos demais e como você acaba afetando os outros, né? Eu tive um problema muito sério com um trabalho que eu tive que chamava Enchente, que eu passei num edital da prefeitura, e aí você tinha que trabalhar com 3 artistas que você nunca tinha trabalhado antes. E eu convidei 3 bailarinas de Recife. E foi super, assim, complexo esse trabalho, né? Porque quando juntou o modo de produção, elas trabalhavam em companhias de dança, né? Em grupos de dança de Recife, que tem uma sistemática, uma forma de fazer, que em geral o coreógrafo diz o que você deve fazer. E aí, quando a gente se encontrou, foi muito tenso e muito friccionado esse espaço de criação. Porque elas faziam, e agora, a gente faz o quê? E eu sei lá o que vocês fazem, como é que a gente faz junto? E meio que esse trabalho foi super interessante, a gente fez durante uns 3 anos, mas essa relação se esticou nessa ideia de responsabilidade, trabalho, e quem é dono do trabalho, e foi super complexo, assim, mas vou parar para ver a próxima pergunta, que senão eu fico aqui delirando, gente, eu não paro. Na verdade, você acaba construindo e costurando todos os pensamentos que a gente tinha pré-definido aqui, né? E Que é perfeito. Tem 2 pontos interessantes que você falou, Flávia, que eu acho que eu vou primeiro começar por um, e aí depois a gente pode seguir para o outro. Que o primeiro é justamente nessa última fala, que é qual é essa diferença, né, de trabalhar em grupo e trabalhar sozinha, sabendo que quando estamos solos, como você mesmo falou, não estamos sozinhas, né? Nós temos uma cadeia por trás trabalhando, mas qual seria a diferença de, dentro do lugar de criação artística, dividir esse lugar com um grupo, com outras personalidades, porque você sabe, nós somos um grupo, nós estamos tendo essa experiência agora na pele, e é muito difícil trabalhar com todas essas personalidades dentro de um âmbito que é o que a gente se propõe de uma horizontalidade, né? No caso, de que todos tenham ali a mesma responsabilidade diante do que está sendo criado. Pois eu quero saber o que acontece com vocês para trabalho em grupo. I feel very attacked. Tiro não porrada você. e bomba. Não Se me atacar, eu vou atacar. Você, incoerente, você está onde te convém. Mas, utopicamente, sem as bombas, mas talvez com a porrada e enchente, tô brincando. Mas agora eu tô pensando desde essa perspectiva, né, da bactéria, né, por uma educação bactéria. Então, o que acontece nessa educação bactéria? O Peter Paul vai falar que a grande questão é justamente essa: como é que eu faço para, quando eu encontrar o outro, eu não ter algo pré-estabelecido em relação à identidade pré-desenhado. Então, em vez de eu ir assim com todas as minhas questões, bactéria, amarela, como é o nome daquela coisa, cheia das minhas ancestralidades, eu tenho tudo pré-definido. E aí eu encontro com a nossa amiga Inês, que era da filha de fulaninho, filha de fulaninho. Então, quando eu, supostamente, nessa utopia, nesse encontro,
quero manter as minhas características de identidade pré-definidas, ou seja, tudo aquilo, meus processos de subjetivação, as minhas ideias sobre o mundo, as minhas ideias, ou as minhas, como é que chama? Meus dogmas, quase para dizer de uma maneira assim dura. Quando eu encontro com você, então vai ser muito difícil a gente conseguir criar alguma coisa junto. Então, quando a gente pensa nessa contaminação, nesse devir bactério, por uma educação bactéria, significa que para dar esse primeiro passo para realizar esse encontro, eu precisava entender que a membrana celular ela é uma membrana resiliente. Resiliência quer dizer que eu permito que tudo saia e permito que tudo entre. E nesse processo de ir e vir, eu vou construir uma outra coisa quando eu encontro com você. Então, é um processo de transmutação. Isso é tudo o que eu tô falando, utopia, hein, gente? E aí depois eu vou contar a realidade tal, nua e crua, como ela foi. Tô brincando. Mas então isso utopicamente habilita um tipo de encontro e um tipo de criação, para mim, né, coletiva. Em que, então, a gente vai entendendo no processo e na experiência, não tem como não ser na pele, Inês. Porque sempre a experiência, ela tem a ver com essa relação táctil, motora, e de memória, né, que vai gerar esses padrões de comportamento. E como é que a gente faz para não entrar nesse ciclo eterno do padrão, da repetição daquilo que a gente quer que seja. Mas o que foi que aconteceu? Bam, 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 e enchente não foi assim, é claro. Então, sempre a gente também tinha uma tendência lá, justamente dessa aí da assinatura, né? Então, quem assina o trabalho? Quem passou o edital? Quem tem o nome lá, proponentes? Os meninos me chamavam de proponente. Flávia é a proponente. Então, a proponente, ela já carrega, o problema da gente é o vocabulário, as palavras que a gente usa, ela já carrega uma série de responsabilidades, né? Tipo assim, você é a proponente, você é a diretora, a gerente. Então, todas essas palavras, elas já estão carregadas desses conceitos pré-estabelecidos, que aqui eu vou chamar de identidade, ou aqui eu vou chamar de, sei lá, humanidade. Podia ser a mesma coisa. E que são hierárquicos, né, de certa forma. Isso. Então, esse próprio fato de dar nome, a palavra já carrega junto com tudo isso, esse vocabulário, uma série de responsabilidades pré-estabelecidas antes do encontro, antes da experiência, né? Então, aconteceu um pouco isso comigo. Então, como eu era a proponente, a criadora, a artista, com A maiúsculo, também se esperava que eu fizesse uma série de coisas que, de repente, eu não estava a fim de fazer. Então, e o que acontece, por exemplo, quando eu trabalho com pessoas de outras linguagens, é que essa fluidez é um pouco mais, vamos dizer assim, suave, né? Ou a experiência que eu tenho com essa relação de criação coletiva, ela é um pouco mais suave, mais leve, mais prazerosa, mais sutil. Porque o cara da música vai fazer a música. Eu meio que vou me meter na música e tal, mas eu não vou pegar no material, quase que como se fosse assim, uma massa de látex para fazer uma escultura. Eu não vou pegar no látex. Eu vou falar para ele, olha, eu acho que poderia, né? Então, até a maneira como esse diálogo, como esse enunciado se constrói, ele é uma maneira também bastante suave e, pelo menos agora, prazerosa. Mas eu também acredito em criação que tem tensão, sabe? Eu sou bem da briga, assim, sabe? De algum momento, assim. Eu gosto dessa energia, dessa alta tensão, dessa vibração, do choque. Eu acho que isso também é muito potente para fazer revolução, sabe? E eu acredito na criação artística como revolução. Mas eu ainda não consigo encontrar alguém que tome comigo essa luta até o final e fale, pô, vamos brigar aqui, que pá, e que isso gere algo para uma potência de criação, assim. Mas eu acho que teve um encontro que foi com a Carolina Bianchi, que eu fiz um trabalho que chama Utopias to Everyday Life. E ela é tiro, porrada e bomba. E foi super legal o nosso encontro, porque a gente super brigava no sentido de tensionar ideias artísticas e fazeres artísticos. E o trabalho, mesmo assim, aconteceu. E o que era legal do trabalho é que nem ela queria me copiar ou ser o que eu era, nem eu queria ser o que ela era, mas o trabalho que a gente conseguiu criar era aquele trabalho que era só possível por causa daquele encontro único. E acho que é isso que o Spinoza vai falar, que é a potência desse encontro, né? Dessas paixões potentes. Então, é uma paixão que gera alguma coisa que não existiria se você não tivesse apaixonado.
E tem algo que você falou, Flávia, que é muito importante, que é justamente sobre eu não vou falar no que o músico vai fazer. O que é muito difícil dentro das organizações horizontais é a falácia e a ideia de que todo mundo precisa fazer tudo e todos as etapas precisam passar por todos. Certa vez eu estava falando sobre como era, né, fazer uma construção coletiva, que eu já fiz em movimento social, aí depois comecei a fazer no teatro, nas artes. E aí um cara que tinha uma banda me falou: "Nossa, mas é tão fácil, é só cada um faz o seu e tal". Sim, mas porque você tem um guitarrista, você tem um baterista, você tem um produtor. Cada um tá fazendo literalmente o que quer fazer ali. Quando você tá se propondo a uma construção coletiva em que todo mundo tem as suas próprias ideias sobre a dramaturgia, sobre a encenação, sobre a concepção. Mas e também essa ideia de coletivo, que também eu acho que é uma utopia, né, por causa de uma série de processos históricos, principalmente no país que a gente vive, e com a construção, falando do teatro, né, que a gente teve, e dessa relação de grupo, de que construção coletiva significa que todo mundo faz tudo, sabe? Parece que todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, do mesmo jeito, a mesma quantidade, essa falácia sobre a equidade, que significa que todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, igual, da mesma maneira. Não sei se é esse tipo de construção coletiva, né? Porque se a gente for pensar numa ideia de, não sei, bem básica, assim, do Bruno Latour, nessa relação de Gaia e natureza e ecossistema, né? No ecossistema, cada partezinha, por menor que ela seja, ou maior, ou mais complexa, menos complexa, mais verde, mais azul, mais ondulada, cada uma não necessariamente tem o mesmo tamanho da task para fazer, o tamanho da habilidade, mas cada uma está cumprindo uma habilidade que faz com que o todo, o conjunto, o coletivo, o ecossistema, o ambiente funcione da melhor maneira para que a vida continue seguindo, né? Então essa ideia de coletivo talvez é diferente dessa ideia de que cada um opina, né? Essa coisa do relato pessoal e da opinião. Eu tenho uma opinião sobre tudo hoje em dia. Também é uma outra questão bem... atorrante. Existe essa palavra? Sei lá, bem... Talvez. Mas para mim. Porque isso que tu tá falando me lembra muito, traz de volta para mim essa certeza de que essa ideia de trabalho coletivo e de tudo mais, por isso que caiu por terra no teatro lá no meio dos anos 70, que foi quando se entenderam que essa ideia de um trabalho coletivo, onde todo mundo mete a mão em tudo e não sei o que lá, é de fato utópico, porque é meio complicado. É aí onde a gente encontra essa separação da nomenclatura de como você trabalha, de uma diferença entre um trabalho coletivo e um trabalho colaborativo, que é justamente essa ideia de que todo mundo ali está respondendo pelo mesmo trabalho, mas cada um tem a sua função e todo mundo joga dentro de uma arena comum os seus desejos e tudo mais para fazer com que a coisa ande para frente, né? Como é importante a gente entender o nome que a gente dá ao trabalho que a gente faz e ao formato que a gente abraça para trabalhar, para conseguir entender e determinar como é que a coisa anda, porque como você mesmo disse aí, na natureza cada entidade, ser ou sei lá o que, tem a sua função e tem o seu lugar ali definidozinho e é responsável por alguma coisa. Então, eu acho que aplica pra gente aqui no teatro também. O Vitor fala é completamente associada, sabe? Não dá pra gente desassociar do trabalho que a gente faz, é muito bacana. Eu acho que a gente talvez também possa prestar um pouco atenção nessa relação com o mercado, né? Então, tudo isso que eu estou falando cai por terra quando a gente coloca o teatro dentro de uma bolha que a gente vai estar chamando mercado e que envolve uma grande figura que nos últimos anos vem sendo a figura do teatro, que é o produtor. Então, a pessoa que faz a produção é a que habilita que o trabalho exista, porque é ela que vai, porque a gente entra nessa lógica neoliberal, né? Eu vou falar do capitalismo gore, que coloca o corpo, né, quase como que um corpo pornográfico, né? Que ele se expõe como ele mesmo na sua monstruosidade, na sua hiperbeleza canônica, ou na seu super verborragia da palavra, como produto que precisa captar dinheiro e marketing, e consumo e publicidade. E aí o produtor é que está com essa função de capitalizar
esse teatro para que esse teatro exista, né? Quando o tempo de criação do teatro, ele é um tempo diferente da lógica, por exemplo, de de um comercial de TV, ou então até mesmo do cinema, se a gente for pensar nessa ideia de funções específicas a serem realizadas num tempo que eu consigo programar o tempo, né? De quanto tempo vai durar, quanto vale a hora e quanto vale cada coisa que eu vou fazer. No teatro, nesse teatro que a gente está aqui fabulando, né, o que a gente gostaria de que existisse, esse tempo ele não é tão mensurável dessa maneira, né? Talvez aquela única palavra que eu disse, foi só uma palavra que eu disse, mas ela tem a mesma importância do que toda a dramaturgia, que ela deu um start para toda a dramaturgia que a Inês escreveu. Então, não tem como eu dar valor para a dramaturgia dela, porque tem 100 páginas e a minha palavra, que era só um frisson, um lapso de pensamento, que deu início a todo o grupo, vale menos, entende? Não sei se eu consegui me explicar, mas é sobre essa coisa de mensurar, de dar valor, que é um pouco... o teatro é quase que ele não consegue ser capturado por essa lógica do capital. E, Flávia, isso retorna até o próximo assunto que vamos trazer aqui, que é justamente sobre cadeia de produção, né? A gente estava falando um pouco sobre como se é impossível fazer teatro atualmente de forma sozinha, de acordo com as cadeias de produção, que por trás de quem está ali em cena há um background gigantesco. E aí eu me pergunto também, que aí eu boto como uma provocação aqui para a gente discutir, que eu acho que as pessoas não têm a noção do que é essa cadeia de produção dentro do teatro. Elas podem até ter mais uma ideia dentro do cinema, dentro de outras artes, e elas principalmente não têm ideia de quanto custa fazer uma peça de teatro, quanto custa fazer qualquer performance ou apresentação, no sentido de que, isso que você estava falando, as coisas têm um outro tempo, o valor das coisas, eles não são mais materiais, sabe? Você não consegue calcular um orçamento de acordo com as diárias que você vai ter em uma câmera. Mas como é que você calcula o tempo, né? Que um músico ou alguém da luz fica vendo a angulação exata para iluminar naquela hora. Eu não sei nem se é sobre esse tempo, né, do ângulo, mas é sobre o tempo que... Como é que você faz, né? A pergunta volta para você, para dissociar o tempo da criação do tempo da vida, né? Parece o Ricardo Bausbaum falando, ou não sei, até talvez o movimento Fluxus, mas essa ideia de que essa arte está implicada com um processo de subjetivação que é a própria vida. Então, quando eu saio da sala de ensaio, eu pelo menos, né, no meu trabalho de criação, quando eu saio da sala de ensaio, eu não consigo deixar lá, fechar a porta do meu escritório, desligo o computador e acabou a minha planilha de custos, né? O processo, ele continua, porque ele está implicado com a percepção. E a percepção, ou seja, como eu vou aferir as qualidades estéticas, mais que nada, da experiência, da vida, ela está o tempo inteiro ligada, até quando a gente vai dormir. E talvez seja esse momento que é incapturável pelo algoritmo, mas que ele também está trabalhando num processo de criação. Então é mais que nada sobre isso também que eu estou falando, né? E que o teatro e as artes que a gente vai chamar de vivas, mas que vêm sendo aniquiladas totalmente pelos processos de digitalização e de planificação, no sentido que agora tudo é arte ou 2D ou podcast ou áudio, eles não entram nessa lógica, né, da pergunta-resposta, que é essa pergunta-resposta do capital. Então, eu também imagino, né, que, assim, também eu vou ser bem, assim, meio romântica, mas eu não acho que os técnicos, nesse sentido, os técnicos, quando eles criadores que trabalham com luz, com som, enfim, também ator também é técnico, para dizer de alguma maneira, eles estão implicados o tempo inteiro, né? O tempo inteiro que o ar entra e o ar sai, eles estão implicados nesse processo de criação. Então é um pouco sobre isso. Mas eu esqueci a pergunta, Inês. Quanto vale sua peça de teatro?
Enfim, aí isso foi uma coisa que foi aparecendo, né? Então aqueles grandes grupos, né? Tipo, sei lá, Grupo Galpão, para dizer Brasil, assim, o Grupo Corpo, de BH, ela tá bem, eu tô bem BH, não sei o que aconteceu. Mas esses grandes grupos de dança, de teatro, eles só conseguem se manter quando eles têm esse respaldo financeiro da instituição, de alguma instituição ou do Estado, né? Que aí talvez é uma pergunta também. Será que é função do Estado promover esse tipo de agrupamento coletivo? Porque pela outra lógica do capital, é impossível você manter esses grandes grupos de uma maneira, vamos falar assim, de um teatro independente, né? Porque ele é independente de quê? Que se auto gestiona, mas financia. se financia do quê, né? Só se você, lógico que também tem uma história, né, de um teatro, que aí a gente volta a falar dessa arte feita pelas elites, né? Que é meio que você mesmo tem uma grana lá, que você recebe dos seus apartamentos, que você alugou, e você investe na sua pintura. Recife tem uma tradição bastante complexa, Burguesa. né, desse fazer, ou desse ofício, por exemplo, da pintura, que vem, né, e a pintura também tem esse lugar de maestria e de visão, de visibilidade no sentido da elite. Então você vai se formando como pintor e você autofinancia seu trabalho. Você compra os materiais, as tintas e tudo mais, conhece o dono da galeria, vende seu trabalho, seu pai é fulano de tal, com um sobrenome sempre quase aristocrático ou latifundiário. Então, essa também é uma outra possibilidade que a arte teve no Brasil, né? A própria Semana de Arte Moderna também é dentro desses parâmetros de uma elite burguesa que financia o seu trabalho. Sim, total. E a gente eu estava comentando desses grandes grupos, né? Mas assim, isso acontece para eles, e é quando a gente chega e toma esse entendimento de que existe um grande agrupamento de pessoas que existe para fazer com que aquilo aconteça. Mas a gente chega, por exemplo, num trabalho teu, como o Antílope, por exemplo. Quantas pessoas tinham envolvidas no Antílope, Fafá? Por exemplo, tinha você de performer, aí tinha os 2 meninos no som, aí tinha alguém que fez figurino, alguém que fez luz, alguém que fez a arte gráfica. Na minha mão aí já foram 6. Pois então, tinha Renato Vale, que fez uns desenhos, que é um artista daqui, que fez uns desenhos para arte. Tinha Guilherme Luigi, que sempre trabalha comigo, coitado. Sempre recebe pouco, mal pago, e faz umas coisas incríveis. Não, uma série de pessoas. Tinha a produtora, tinha uma série de pessoas envolvidas, exatamente. Exato, então a gente chega assim, num grupo que acontece um projeto solo, como é o seu caso, e o Antílope, que a gente está usando como exemplo aqui, a gente elenca, sei lá, 10 pessoas que estão envolvidas no projeto, que precisam ser remuneradas e que, de alguma forma, mercadologicamente, estão ativas dentro do processo de criação desse trabalho, né? Então, quando a gente chega num trabalho como o Grupo Corpo, que você citou, que tem só um coro de bailarinos de, sei lá, 20 e poucos, fora uma grande quantidade técnica e a produção disso tudo e como a coisa acontece, é muita gente envolvida, assim, é uma demanda que extrapola aquilo que a gente, como espectador, vai lá assistir, né? Porque o cara senta a bunda na cadeira, olha e faz, beleza, ela tá sozinha aí, isso deve ter sido R$1.000, sabe? E é um outro caminho de pensamento. Isso muito complicado, isso é muito chato também, e é um problema de educação, né? Assim, não existe um pensamento de formação de plateia, não existe uma plateia que sabe do que tá acontecendo. É bem complicado, mas eu meio que também fui afunilando, né, o processo porque tem essa relação de quem está em cena, né? Então, eu sou a única pessoa que está em cena, o que é super chato para mim nesse último trabalho, Ruínas de um Futuro em Desaparecimento, que desapareceu antes de estrear. Eu estava muito, né, triste por causa disso. Outra vez eu vou estar em cena sozinha. E aí eu acho que tem outras maneiras também de, não só de fazer esse, não sei se é um processo educativo de formação de plateia, não sei se acredito muito pelo menos nessa construção, né, que veio sendo de formação de plateia, faz uma conversa no final, mas durante o processo eu fiz uma oficina em qual eu compartilhei alguns procedimentos, né, com as pessoas, enfim, que queriam compartilhar, e convidei outros artistas também para compartilhar esse processo. E aí
realmente foi um processo super legal, porque as contribuições delas, na verdade, que eram 3 artistas mulheres, pareciam que elas faziam parte do trabalho. E essa ideia de que essa memória dessa relação com o outro, ele também te acompanha quando você está em cena sozinha, eu acho que como tornar esse processo transparente ou visível para que as pessoas comecem a perceber que você não está ali sozinha, que você é uma constelação de ideias, pensamentos e seres e entes e corpos, eu acho que ainda é a minha utopia por uma educação bactéria, né? Como é que eu habilito a percepção do outro, né? Ou a empatia para ele ser bactéria e perceber as outras bactérias. Gera bactéria! Mas, enfim, delírio, desculpa. Não, delírio nada. Foi perfeito. Adorei, Pavete. E aproveitando esse gancho, assim, de a gente falar sobre o Ruínas, falar sobre o Antílope, você já era uma figura que já vinha visualizando esses estudos e essas pesquisas sobre o fim, né? A gente tem é visível no teu trabalho uma necessidade de permanecer, talvez, e de encontrar rotas de fuga e de sobrevivência. A gente tem o como manter-se vivo, a gente tem essa pesquisa inteira com as bactérias. E aí, como é que tu se relaciona um pouco com essa demanda, Fafá, de continuar aqui, ou pelo menos tentar continuar, ou entender como se continua para ir embora? Não sei, fala um pouco dessa tua pesquisa que tem essa ótica, para a gente conseguir situar também todo mundo um pouco em como você trabalha e quais são as suas pesquisas, os seus desejos e tudo mais. Então, eu não sei nem por onde começar, mas eu vou falar sobre uma pessoa que me impacta bastante, que é uma pesquisadora, que é uma bióloga, que chama Donna Haraway. E aí, assim, ela é bem saudosista. Nos anos 2000, eu fiquei muito impactada pelo manifesto ciborgue, né? E toda essa ideia das próteses, das extensões, então, de como é que a gente ia ser substituído, né, por um mundo digitalizado e digitalizante, e enfim. E meio que fiquei desde então, talvez, pensando ou almejando, desejando esse fim do mundo, né? Através dessa possibilidade dessas máquinas ou desses devires humanos programados estarem tomando o nosso lugar. Mas, de repente, agora eu me dou conta que a gente já é esses próprios ciborgues, a gente se tornou, né, essas máquinas digitais e digitalizantes e sem empatia e sem sensibilidade. E então, na verdade, era uma grande, não sei, angústia, para falar algo, de como é que então eu me adaptaria, ou como é que eu perceberia, ou como é que eu estaria nesse mundo do fim do mundo. E hoje eu quero que o mundo acabe, eu continuo desejando que o mundo acabe, né? Eu queria, ao contrário do Krenak, acelerar o fim do mundo. E o fim do mundo que a gente quer acelerar, na verdade, é esse mundo que a gente criou, esse mundo do antropoceno, esse mundo do ser humano como centro, que só tem uma única perspectiva, que é essa perspectiva hegemônica, excludente, desse necropoder, né, dessa necropolítica que invisibiliza uma série de corpos, que não faz possível outras existências, que aniquila mundos e que, ao mesmo tempo, quando vale a pena, coopta esses desejos, coopta essas pessoas para a pauta neoliberal. Então, o mundo que eu desejo que acabe é esse mundo, assim, sabe? Então, eu quero que ele termine rápido, porque acho que é quase que impossível diferentes perspectivas acontecerem ao mesmo tempo e espaço. Isso eu estou falando desde a minha perspectiva, que é essa branca, eurocêntrica, de alguma maneira, né? Que faz arte. Então, sempre que a gente está falando de arte, né, seja teatro e tal, a gente está falando já desde essa perspectiva do antropoceno.
Porque a arte que a gente faz aqui, sem edital, com edital, artista independente, ela vai estar sempre... Ela aniquilou uma série de outros pensamentos para ela poder existir. Ela aniquilou tudo aquilo que a gente vai chamar de arte popular, ela aniquilou tudo aquilo que a gente vai imaginar das outras culturas e outros perspectivismos possíveis para a gente poder estar aqui falando desde esse lugar, né? Então, é sobre é quase que uma autodestruição, é o meu próprio mundo que eu gostaria que acabasse. E eu achei que ia acabar, então eu estava bem animada nos primeiros meses da pandemia, achando que tinha acabado para mim e para todos. O que conecta muito com o que você está falando sobre esse antropocentrismo e tal, é porque a gente teve, na verdade, uma grande quantidade de pessoas, um movimento global, pensando sobre a possibilidade de um fim, não do fim do mundo, porque o mundo ia estar aqui igual lindo por causa de um vírus, mas pensando o fim do mundo estruturado que as pessoas entendiam. Então, isso voltou, de certa forma, os olhos de todo mundo para o mesmo tema, né? Então, todo mundo, nos primeiros meses de pandemia, falava sobre o fim do mundo, sobre mudança de estrutura, sobre... Nossa, coisas que iam de absurdos até reflexões muito interessantes. E aí, que acho que conecta muito com o que você está falando, Flavete. E eu queria saber para você agora, estamos agora há 5 meses de pandemia. Para você, como é que está a sua expectativa para um mundo pós-pandêmico, assim? Como é que você está analisando? Só para te corrigir, então, em vez de antropocentrismo, eu estou usando antropoceno. O antropoceno, a gente pode entender ele começando desde a evolução industrial, se você quiser, mas tem muitos autores que localizam esse antropoceno justamente com o período da colonização, né? E dessa estratificação da vida de outros como material rentável para a vida de uns, né? Eu não sei se tem pós-pandemia, né? Também, e acreditar que a pandemia fez com que a gente se conectasse e que todo mundo estivesse pensando sobre o mesmo tema do fim do mundo, também acho que não é verdade. Eu acho que é uma maneira na qual a gente foi capturado por um projeto que já existia antes, né? Então, esse desmonte da cultura, da educação, a internet bombando, né, os 10G, 100G, milhões de G. Então, esse processo, Vale do Silício, empresas, parece ser teoria da conspiração, gente. Mas ele já existia, né? E o inimigo vírus não é o inimigo, né? Então, falar da perspectiva da bactéria é falar justamente que esses micro-organismos, eles estão aqui, não sei, tem milhões de vírus no mar, assim, né? Então, a água do mar e o fundo do mar, assim, um lugar maravilhoso também de utopia, da Moby Dick, assim, né? Ele é um lugar habitado por vírus, e seres invisíveis, e seres fluorescentes. E esses lugares inabitados pelos seres humanos, né, ou inalcançáveis, indizíveis, inaudíveis, eles estão ali como cosmologias possíveis. Então, eu não sei se a pandemia conectou a gente nesse lugar, né? Eu acho que essa é a ficção que estão vendendo pra gente. Porque o plano de digitalizar, de capturar, de fazer com que a gente fique imóvel, essa era a ideia. Só que, na verdade, a gente não ficou nunca imóvel. A gente está 24/7 trabalhando desde que começou a pandemia. Nada parou. Continuou 24/7 na internet, no Netflix, no WhatsApp, no Instagram. Nunca ficou parado, né? E é isso que a gente foi cooptado e a gente não consegue. É ficar sem fazer nada. É ficar parado. A gente não tem esse direito. E a gente nunca teve. E o mundo inteiro acha que, então, nos obrigaram a não sair. Mas a verdade é que a gente não consegue parar, Inês. Não sei, isso é o que eu penso, sabe? Eu não acho que vai ter pós-pandemia. Eu acho que e a gente nem teve antes da pandemia, né? A gente está colocando isso como um marco, né, científico, social, conjuntural, mas isso é um processo que já vinha acontecendo. E que vai durar. Com certeza. Que vai durar. Com certeza, o que eu estava falando, o que é justamente engraçado sobre antropocentrismo
versus o antropoceno é sobre essa ideia de que até as perspectivas de um fim do mundo são tendo o homem dentro do centro, né? Tipo um vírus que, na verdade, é um vírus que já estava aí há muito tempo infectando várias outras espécies, vivendo a sua vida normalmente. A partir do momento que ele chega nos humanos, e isso, obviamente, é óbvio, né? Porque, afinal de contas, tudo que nós criamos ao redor, essa nossa ordem imaginária que nós criamos e acreditamos, só existe a partir da nossa perspectiva enquanto humanos. A partir do momento que ela chega nos humanos e ele cria essa... que talvez fosse imaginada mesmo, essa quebra de estrutura, já é o suficiente para o ser humano dizer: ai, então eu estou sendo muito ameaçado, saca? Ai, então tem que ter algum sentido espiritual para isso, tem que ter algum sentido biológico para isso, tem que ter algum sentido que seja maior do que realmente apenas um fato, um ciclo natural da natureza. Usar a natureza em terceira pessoa também é bem complexo, né? Porque a gente é natureza. A própria Donna Haraway, então, desde lá dos 2000 para agora, 2009, eu acho, ou 2006, 2016, ela tem um outro livro que fala permanecendo ou estando com um problema. Né? Como é que a gente faz, então? E aí, justamente, só para responder essa pergunta da pós-pandemia, que é staying with the trouble, continuando com o problema. Como é que a gente faz para perceber, entender e entrar em ação com o problema que nunca terminou e nunca começou? Não tem um marco inicial, sabe, da pandemia. A pandemia só revelou coisas que já vinham acontecendo, corpos que já vinham sendo mortas, vidas que não importavam, formas de fazer. Então a gente volta para falar lá do teatro, só para puxar um gancho para vocês, que já estavam sendo na gambiarra, destruídas, mal pagas, precárias, sem público. Gente, não tinha público. Vamos falar real, não tinha público. Formação de público é porque não tinha público. Então, isso é o meu ponto de vista, viu, Inês? Então, essa pós-pandemia, ela é tipo 11 de setembro, né? Que começaram todos aqueles protocolos de aeroporto e que aquilo foi continuando. E aí ninguém se perguntou muito. Ninguém começou a falar assim, gente, mas vamos parar de consumir? Não, o pessoal pegou, ligou o telefone e foi pedir delivery. Ninguém falou, gente, não dá pra gente, porque a Donna Haraway vai falar que o grande problema é o food supply, é como é que o mundo se alimenta, quem come o quê? O que é que eu como? E como é que essa comida chega na minha mesa? Essa é a grande pergunta da pandemia. E ela nunca nem foi enunciada pelos meios de comunicação. Quanto é que a gente está destruindo para comer o que a gente come na mesa da gente? Quanta energia entrópica está lá no nosso prato que a gente ligou para o Uber Eats? Isso ninguém está falando. Tudo bem, tem as questões de gênero, as questões de raça e tudo isso que está sendo pauta neoliberal, isso para mim. Mas a questão de... ela bem vegetariana, vestir a camisa, gente. Vestir a camisa, não mate, porcos são amigos. Eu sou a Peppa. Porcos são amigos, não come a carne. Mas essa grande pergunta do que a gente quer deixar, o que é necessário para nossa vida, né? Quem é que a gente vem matando? É que a gente vem matando outras vidas, que não são vidas humanas apenas. Né? A gente mata humano, mas que nada. Mas outras vidas que a gente vem matando, outros entes, outras constelações que a gente vem destruindo. E essa é a grande pauta da Gaia lá, bem hippie. Virei hippie, gente, vou passando de um tema para outro. Essa é a pauta Gaia. Essa é a pauta que não coloca a natureza em terceira pessoa, ou a natureza como outro. Né? E voltando para uma educação bactéria, é aí que a gente deixa de entender que tem um outro e tem um eu. Não, só existe em relação. Então, a natureza é essa que a gente está ajudando a construir. E a natureza é a gente que também vai continuar, e não vai morrer. E não vai ter mundo para todo mundo. Essa é a grande questão aqui. O mundo que vai ter, não vai ser para todo mundo. Flavete, como manter-se viva? É o contrário agora a resposta. É como deixar morrer. A gente precisa morrer, deixar morrer aos poucos tudo aquilo que a gente construiu. A gente precisa deixar em ruínas. E é muito difícil deixar morrer. Se deixar morrer. Eu, branca, preciso morrer. A gente precisa aceitar. A gente tem que morrer mesmo.
Todo mundo precisa morrer para que, né, um mundo, uma perspectiva precisa morrer para que outra coisa venha a devir ser, assim. E a gente não consegue deixar morrer. A gente quer segurar, eu acho. Sim, e essa é a tua esperança, Fafá? Que a gente morra e que a coisa exista porque a gente morreu? Ai, a minha esperança, sinceramente, é que um dia eu feche o olho e no outro dia eles tenham vindo me buscar. E que outras vidas... Tá com a mala pronta, né? Que dorme segurando a maletinha já assim. A mala pronta com os documentos, um pouquinho de dinheiro, umas castanhas. Melhor levar o cartão de crédito, né? Tudo agora vai ser assim. Não, eu não sei. Mas na verdade, assim, eu tava super relutante, né? No começo da pandemia, com essa cooptação das nossas vidas. E sofri muito e tal. E aí agora que eu passaram um tempo, o tempo também faz com que você vá modificando, o que é bom. Eu tô acreditando nesses agenciamentos coletivos, assim, sabe? De que eu tenho encontrado pessoas no universo, assim, tô sendo bem poliana, assim, encontrado pessoas no ambiente virtual e tenho me relacionado com coisas que eu não me relacionaria se não fosse a pandemia, assim, péssimo esse texto. Mas já que vocês querem uma mensagem de esperança, ou eu falo isso ou eu dou um discurso de Deus, não sei o que fazer. E acho que acho que sim, a revolução daquele modo, não sei, libertário, ela tá muito longe, assim, né, de acontecer. Eu acho que a gente vai viver, assim, processos e tempos muito darks, assim, no Brasil. E acho que tudo isso tem um pouco a ver com essa primeira ideia que eu estava tentando conversar com a Inês, que era sobre essa relação com a memória e os padrões de comportamento, né? Então, e de aprendizado. Essa memória que fica na célula, né? É quase que ela viaja no tempo, tanto geneticamente falando, ontologicamente falando, né? Então você carrega as suas memórias de trauma, elas servem para você aprender e para você se manter vivo. E quando a gente esquece, que é um pouco o que acontece na nossa conjuntura, quando a gente esquece, a gente não aprende. Quando a gente esquece, quando a gente sublima esses acontecimentos, principalmente históricos, a gente parece que é isso. Por isso que parece que a gente está no avanço, a gente não modifica. Então, essa é a minha esperança para o futuro. Tem uma pensadora boliviana que chama Silvia Cuscanqui, e acho bem legal o que ela fala, que para a gente poder andar para frente, na verdade a gente teria que ir de costas para o futuro e olhando para trás. Essa nossa ferida colonial, histórica, e para a gente poder conseguir andar para frente mesmo que de costas. Walter Benjamin fala que a história ela é um anjo. A história é um anjo com as asas voltadas para frente e o rosto voltado para trás. Então, nesse clima de despedidas, de morte, de acaba com tudo, arranca a estrutura, arranca a Eva Daninha, eu acho que a gente vai agradecendo Flávia por essa presença aqui no nosso Bote Salva-Vidas. Bora, pouco furado. Tudo aqui, nosso Bote Salva-Vidas um pouco furado, mas ainda forte, seguindo. É isso mesmo. E é sempre bom conversar contigo, Fafá. É sempre sem querer, eu não acho que você faz de propósito, mas é sempre um tapa no gogó, assim, pra gente engolir as coisas de uma forma. Isso é muito bom, porque eu fico automaticamente sendo pinçado por milhões de coisas, assim, dentro da tua fala. E aí, de novo, vou te agradecer por tu estar junto. Quero dizer para todo mundo que tá ouvindo isso aqui, para ir também ouvir o podcast de Flávia, que tá aí na rede social do Sesc, nas redes de streaming. Like Back Live. Boa. Tá aí. Tá aí pra todo mundo vir. Todo mundo consegue encontrar a Flávia nas redes sociais também, no Instagram. Pinheiro Flávia B. Pode seguir lá, é o perfil profissional dela, vai todo mundo encontrar. Se alguém quiser mandar uma mensagem, fazer alguma coisa, bater um papo com essa garota legal, é por aí. Eu quero deixar uma mensagem para vocês, do Bote, que é por exemplo, que é um espaço de esperança na pandemia. Um tipo de agrupamento que também se fortifica com essas relações. Eu acho que tem super a ver a maneira como vocês se relacionam, a subjetividade peculiar de cada um. E queria
não sei, que vocês pensassem nessa conversa mesmo com os mortos, assim. Conversar com os mortos não tem a ver com o fim, mas talvez tenha a ver com o começo, de pensar nesses mortos do teatro, nesses mortos das artes. E como é que a gente faz para, em vez de ignorar os mortos, a gente carregar eles com a gente. E acho que isso tem alguma coisa possível aí para vocês. Queria agradecer pelo convite. Obrigada, Inês, gata garota. Obrigada, Pedro, que é sempre meu parceiro. Ai, porque a Inês é linda, gente. Pra quem não vê, tem que saber. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. E eu nem tô fazendo a minha voz sexy. Mas você já é, querida. É isso. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. E aí é isso, a gente tá chegando no fim de mais um percurso aqui do Bote Salva Vidas. Vocês não esqueçam, por favor, de seguir a gente nas redes sociais, é @bote de teatro. E lá vocês vão ter mais informações sobre o trabalho da gente. E também podem ficar ligados e acompanhar um projeto que a gente tem que chama Botando em Dia, onde toda sexta-feira a gente convida uns artistas das artes cênicas para poder ler um texto e falar um pouco sobre o que eles estão botando em dia na quarentena. E tá tudo lá no IGTV da gente. Obrigado, gente. E fiquem ligados também que próxima quinta a gente vai bater um papo com Ásla Cabral sobre o futuro do teatro dentro das tecnologias. Ou basicamente como tornar o teatro viral novamente. Será que tem jeito? Beijos e até a próxima. Beijo, gente. Essa é uma ação do Sesc Pernambuco. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o site www.sescpe.org.br e siga-nos nas redes sociais do Sesc em Pernambuco.